começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e conta com a colaboração dos tribunais do trabalho de todo o país. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre violências no trabalho, tema do biênio 2018-2020 do programa Trabalho Seguro. Justiça do Trabalho ganha destaque no 14º Relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. No quadro Tá Explicado, você vai saber o que diz a lei sobre o descanso entre um dia e outro de jornada. E no quadro Trabalha Brasil, as habilidades do profissional responsável pela criação de cenários, o cenógrafo. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. O programa Trabalho Seguro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho elegeu as violências no trabalho como temática para o biênio 2018-2020. O tema foi escolhido para conscientizar a sociedade da importância de combater práticas de violência no ambiente de trabalho, que possam resultar em problemas físicos e psicológicos. Acompanhe. Uma jovem sonhadora. Hoje a Cíntia é estudante de jornalismo. Pensa em ser correspondente internacional assim que se formar. Mas nem sempre foi desse jeito. Ela passou quase 10 anos trabalhando como doméstica em período integral, sofrendo uma série de humilhações. Meu ex-patrão, ele é médico, né? E para ele, eu tinha que chamar ele de doutor. Se não chamasse, era tido como falta de respeito. Coisas do tipo, é muito lerda mesmo, é uma tonta. Até então você acha engraçado, né? Até você conseguir entender o que de fato tá acontecendo. Depois de pensar muito, tomou a decisão de abandonar o emprego. Mariana é cineasta. Antes de se formar, ela trabalhava como coordenadora de mídias digitais em uma empresa que presta serviço a um partido político. Ela monitorava tudo relacionado ao partido nas redes sociais. Tudo ia bem, até a chegada de um novo chefe de equipe. Meu gerente direto, começou a me exigir alguns relatórios das minhas atividades diárias, como se ele não confiasse naquilo que eu estava fazendo, assim. Ele solicitava que, quando eu chegasse no trabalho, no partido, eu ligasse para o celular dele, de um telefone fixo do partido, para ele ter certeza que eu tinha chegado no local de trabalho. Ao final do dia, eu tinha que enviar um e-mail para ele, relatando o que eu tinha feito a cada 15 minutos. Então, eu tinha que dizer, às 8 horas eu cheguei, abri o meu computador, às 8h15 eu fiz um monitoramento tal, às 8h30 eu levantei para ir ao banheiro. Inclusive, idas ao banheiro, tinha que estar relatadas nesse descritivo das minhas atividades. E isso era uma coisa que eu tinha que fazer diariamente. Toda a pressão psicológica, a agressividade e a cobrança excessiva por parte do chefe durante o horário de trabalho foram aos poucos prejudicando a vida profissional e pessoal de Mariana, que chegou a se afastar do trabalho por causa dos problemas da empresa. Quando ela voltou, veio a decisão: o melhor a se fazer seria mesmo desistir da vaga de emprego, porque para ela as perseguições no ambiente de trabalho não acabariam nunca. Quando foram marcar os revezamentos de final de ano, quem iria sair semana de Natal, quem iria sair semana de Ano Novo, estava passando uma lista na agência, e aí quando um colega meu foi passar a lista para mim, ele virou na frente de todo mundo e falou: a lista não vai passar pela Mariana, porque ela não tem direito de tirar. Nem semana de Natal, nem semana de Ano Novo. Ela não vai tirar. E eu falei, ok, eu não vou tirar, porque eu não vou estar aqui. Eu estou saindo da agência agora. Não quero mais trabalhar, não estou mais disposta a viver desse jeito. Segundo esta psicóloga, agressões assim causam sérios problemas, principalmente à saúde do trabalhador.
Os efeitos psicológicos vão dos mais leves aos mais severos. Os mais leves são transtorno de sono, pequenos episódios de ansiedade, e os mais graves vão da queda intensa da autoestima, depressão profunda, ataques de pânico e doenças psicossomáticas. Um ataque de pânico severo fez com que essa vendedora, que prefere não mostrar o rosto, pedisse demissão. Isso aconteceu depois de ter sofrido uma série de violências no trabalho. Eu tive um problema lá, que é um problema mais sexista, vamos colocar assim. Porque é muito complicado quando você é mulher em uma empresa e o seu chefe é homem. É muito complicado. Só quem é mulher no Brasil sabe tão difícil que é isso. E ele agia com umas brincadeiras muito chatas de sexismo mesmo, assim, com relação ao gênero feminino. Não era só comigo, mas comigo ele pegava no pé de uma maneira, assim, surreal. Os anos foram passando e as agressões ficando cada vez mais intensas, inclusive com relação à produtividade. Ela era vendedora de planos de operadora de telefonia móvel. As cobranças em relação às vendas eram cada vez mais severas. E o trabalho na empresa começou a ficar insustentável. Até que um dia eu tive um ataque de pânico em casa. Não tinha ninguém que me fizesse sair de casa. Que eu deitei no chão. Ai, desculpa. É um pouco difícil. Eu nem sabia que mais estava indo. Aí eu deitei no chão, com falta de ar, difícil de respirar. Eu liguei pra minha mãe e falei assim, eu não aguento mais ir pra aquele lugar, não há que faça eu ir pra aquele lugar. O agravante psicológico é que, partindo do chefe, normalmente a pessoa não tem como manifestar essa agressão. Então a agressão fica velada e contida. Então as depressões são mais severas e as crises de ansiedade mais intensas. A psicóloga explica ainda que humilhações constantes no ambiente de trabalho fazem com que aconteça uma queda na autoestima do empregado, o que, consequentemente, afeta também a produtividade do trabalhador. O ideal é denunciar sempre e procurar ajuda. O tratamento psicológico é indicado quando você observa que a pessoa teve realmente uma queda severa na autoestima e ela começa a desenvolver uma série de doenças psicossomáticas. Então, só através da psicoterapia e do tratamento psicológico que vai existir a extinção desses efeitos. A ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, ressalta que os casos de assédio no trabalho, principalmente o moral, são crescentes e que há inúmeras ações na Justiça do Trabalho sobre o tema. Para combater as práticas de violência no trabalho, o programa Trabalho Seguro do TST e do CSJT elegeu esse tema para ser discutido durante o biênio. Esse tema é muito importante porque ele coincide também com o tema da CNBB desse ano, né, da Conferência Nacional dos Bispos, que também é sobre violência, combate à violência, né? E também a Organização Internacional do Trabalho, na conferência do ano passado, ela votou uma resolução que a violência no trabalho vai ser o tema discutido em 2019 para firmar uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que tem 178 membros, né, nações que são membros, inclusive o Brasil. Ainda segundo a ministra, o tema foi escolhido também para conscientizar a sociedade da importância do combate a práticas de violências em ambientes de trabalho, que possam resultar em doenças físicas e psicológicas. Mas, segundo a ministra, um grande obstáculo enfrentado ainda é o medo do empregado de denunciar casos de violência. Se você alia um grau de desconhecimento do trabalhador com a dificuldade que ele tem de romper com o sistema da violência no trabalho e com o alto índice de desempregabilidade, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade como gestores do Programa de Trabalho Seguro, não só no TST, como no âmbito dos 24 tribunais regionais, de divulgar através de publicidades, de eventos reunindo as empresas, os trabalhadores. Isso é um dos fatores que mais precisam ser trabalhados e é uma das metas do Programa de Trabalho Seguro. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho.
O TRT da 11ª Região condenou a Latam a pagar R$10 mil de indenização por dano moral a um agente de bagagem e rampa que foi escoltado por seguranças e teve o armário arrombado para retirada de pertences pessoais na data da demissão sem justa causa. O empregado foi impedido de entrar no local de trabalho mediante a informação de que o nome dele constava na lista de demitidos. De acordo com o TRT, a empresa demitiu o empregado de forma constrangedora e ressaltou que a Latam deveria ter usado meios legais e adequados para colocar em prática o processo de demissão, sem atingir a honra e a dignidade dos trabalhadores. Cabe recurso da decisão. O Banco do Brasil foi condenado a indenizar uma ex-estagiária que desenvolveu síndrome do pânico e depressão após ser vítima de 3 assaltos na agência que trabalhava em Machadinho do Oeste, Rondônia. O tribunal reconheceu a responsabilidade civil do banco pelos danos gerados à moça, bem como a existência de doença ocupacional, e condenou a instituição ao pagamento de R$40 mil de indenização por danos morais. Cabe recurso da decisão. O TRT da 24ª Região manteve a condenação imposta pela primeira instância ao Banco Bradesco, que deverá assinar a carteira de trabalho e reconhecer vínculo de emprego com uma auxiliar de serviços gerais que trabalhou no estabelecimento por 5 anos. A instituição também terá de pagar as verbas rescisórias e uma multa por atraso no pagamento da rescisão contratual. O TRT concluiu, por meio de provas e depoimentos, que havia subordinação e não eventualidade no serviço prestado pela diarista. No próximo bloco, Justiça do Trabalho ganha destaque no 14º relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. E ainda hoje o quadro Tá Explicado fala sobre o que diz a lei a respeito do descanso entre um dia e outro de jornada. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoveu no TST o primeiro encontro de qualificação de núcleos de pesquisas patrimoniais da Justiça do Trabalho. Durante 2 dias, magistrados e servidores que trabalham nos núcleos de pesquisas patrimoniais, nos TRTs, puderam aprimorar a qualificação em virtude das modificações recentes no Sistema Financeiro Nacional e no Sistema Bancário. O presidente do CSJT e do TST, ministro Brito Pereira, e o coordenador da Comissão Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão, participaram do evento. Magistrados do TRT da 4ª Região participaram de uma reunião preparatória para a atividade educacional do programa Trabalho, Justiça e Cidadania na Fundação O Pão dos Pobres, em Porto Alegre. O objetivo do evento foi o de apresentar aos juízes envolvidos o perfil da fundação e dos alunos, assim como alinhar a atividade docente às aulas do programa, como noções básicas de direito do trabalho, direito da criança e do adolescente, ética e cidadania, entre outras. Ao final, o grupo fez uma visita à instituição para conhecer os trabalhos realizados. Em Santa Catarina, foi inaugurado o novo Fórum de Chapecó, que abriga as 4 varas trabalhistas do município. Além de mais conforto para usuários, a estrutura tem quase o dobro de tamanho em comparação à área ocupada anteriormente e foi construída de acordo com a Resolução 70 do CSJT, que prevê ventilação e iluminação naturais, espaços amplos e condições adequadas de segurança e conforto para jurisdicionados, servidores, advogados, membros do Ministério Público e magistrados. A Justiça do Trabalho ganhou destaque no 14º relatório Justiça em Números. A publicação divulgada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça reúne dados estatísticos de todo o Poder Judiciário. Além de liderar o ranking de conciliações no ano passado, a Justiça do Trabalho ainda apresentou ótimos resultados em produtividade. Veja mais detalhes na reportagem. Foram mais de 4.600.000 processos julgados no ano passado pelo primeiro e segundo grau da Justiça do Trabalho, segundo o Índice de Produtividade Comparada da Justiça.
Esse índice reúne em um único valor a produtividade e a eficiência de cada tribunal. Nesse ponto, são levadas em consideração a taxa de congestionamento, a produtividade de magistrados e servidores e a despesa total do tribunal. Em primeiro grau, 5 TRTs alcançaram 100% desse índice. Em segundo grau, foram 7 tribunais. Os regionais da 15ª região em Campinas e da 18ª região em Goiás atingiram a porcentagem máxima em primeiro e segundo graus. A Justiça do Trabalho vem se superando a cada ano, procurando se aprimorar, procurando agilizar. Isso é fruto de um envolvimento completo dos magistrados, dos servidores, enfim, e do modo como nós estamos crescendo na informatização. Estamos sempre procurando melhorar as nossas ferramentas para agilizar a cada ano a prestação jurisdicional. Os temas que mais chegaram à Justiça do Trabalho em 2017 para serem julgados foram referentes a verbas rescisórias e rescisões do contrato de trabalho, com 15% do total de ações ingressadas. Com relação ao processo judicial eletrônico, a Justiça do Trabalho foi a única do Poder Judiciário a apresentar 100% das novas ações tramitando de forma eletrônica no Tribunal Superior do Trabalho. Nos TRTs, esse índice chegou a 96,3%. Nós somos pioneiros na implantação integral do processo judicial eletrônico, de modo que isso tem ajudado também essa performance que deu esse resultado no Justiça em Número. Então, tem agilizado muito, tem facilitado a nossa operação e temos feito economia de papel, o que diz com a ecologia, e temos economizado também em recursos públicos. A Justiça do Trabalho também se destacou no quesito conciliação, por ser o ramo do Poder Judiciário que mais soluciona conflitos por meio de acordo, um total de 25% dos casos. Mas se forem levados em consideração apenas os processos em fase de conhecimento no primeiro grau, esse valor sobe para 38%. Nós temos um processo preliminar de conciliação. É uma conciliação pré-processual. As partes vêm aqui para mediar as negociações. E aqui se tem feito com muito êxito. Em 2016, também foi instituído pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho um Plano Nacional de Estímulo à Conciliação, que determinou a criação de estruturas físicas para as audiências de conciliação e mediação, resultando nos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, os CEJUSCs. Vale lembrar que, desde 2006, a Justiça do Trabalho incentiva a conciliação entre as partes, desde o início do processo. A Justiça do Trabalho ser o ramo do judiciário que mais conciliou no Brasil, em 2017 especificamente, é natural. Porque a Justiça do Trabalho tem no seu DNA a conciliação. Todos os nossos primeiros encontros na vara do trabalho, nos primeiros contatos com as partes, é a pergunta sobre a conciliação. Todos esses dados fazem parte da 14ª edição do relatório Justiça em Números 2017, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. No próximo bloco, no quadro está explicado o que está previsto na CLT com relação ao período de descanso entre as jornadas de trabalho. E no Trabalha Brasil vamos conhecer as habilidades e as funções dos cenógrafos. Nós voltamos daqui a pouco. Você sabia que entre duas jornadas de trabalho deve haver um período mínimo para descanso do empregado? Esse é o assunto do quadro Tá Explicado de hoje. Fim de expediente, hora de ir para casa e descansar. Depois de uma boa noite de sono, é hora de acordar, se preparar e seguir para o trabalho. Mas você sabe quanto tempo a legislação prevê para o descanso entre um dia e outro de jornada?
O artigo 66 da CLT estabelece que entre 2 jornadas de trabalho deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Além disso, o artigo seguinte determina que o descanso semanal de 24 horas consecutivas é assegurado a todo empregado. O período deve ser concedido preferencialmente aos domingos, salvo por motivo de conveniência pública ou urgência de serviço. Nos estabelecimentos em que o trabalho aos domingos seja necessário, com exceção dos elencos teatrais, será estabelecida uma escala de revezamento, que deve ser mensalmente organizada e constando de um quadro sujeito à fiscalização. A CLT também estabelece no artigo 71 que em qualquer trabalho contínuo com duração superior a 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação. A duração do intervalo deve ser de no mínimo 1 hora e, exceto se previamente documentado por acordo escrito ou contrato coletivo, não poderá exceder 2 horas. Caso a jornada seja entre 4 e 6 horas, o intervalo deve ser de 15 minutos. Vale destacar que os intervalos de descanso não serão computados na duração da jornada de trabalho. Para o profissional que desenvolve serviços como escrituração, datilografia ou cálculo, a cada 90 minutos de trabalho consecutivos, ele tem direito a um repouso de 10 minutos não deduzidos da duração normal da jornada. E atenção, empregador! Quando o intervalo para repouso e alimentação não é concedido, a empresa é obrigada a pagar pelo período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Decorar um determinado local com fidelidade e criatividade não é fácil. Muitas vezes, para montar um cenário bonito e atraente, é preciso até viajar para conhecer melhor o lugar que se pretende reproduzir. Essa é uma das funções do cenógrafo, que além de desenvolver os elementos do cenário, conta com a ajuda de outros especialistas, como marceneiros, pintores, costureiros. Conheça o que faz um cenógrafo no quadro Trabalha Brasil de hoje. 12 meses de muito trabalho e planejamento. Foi esse o prazo que os cenógrafos Thalisson e Andrei tiveram para montar uma cidade cenográfica na capital do Brasil. Foram mais de 20 etapas realizadas entre a pesquisa, detalhamento técnico, onde se analisa o tamanho do espaço onde será montada a cidade, e levantamento de material. Depois de toda a análise, chega o momento de colocar tudo no papel para que se inicie a execução, até que a obra seja finalizada. Com esse detalhamento, eles sabem passo a passo sobre o que devem realizar. A gente faz um estudo de caso antes de dialogar, dos lugares, referência arquitetônica, arquitetos importantes, tipo de construção. O tema é determinado pelo cliente. Depois de definido, é a hora dos cenógrafos entrarem em ação. Quando a escolha é reproduzir um local, Andrei é quem viaja para buscar mais informações da cidade, principalmente em relação à arquitetura e cultura do local. No último trabalho realizado pela dupla, a viagem foi à Tailândia. Nossa pesquisa teve 9.000 fotos, por exemplo. A gente visitou 30 museus para absorver esse conteúdo todo e quando a gente chega aqui, a gente precisa espalhar isso. E é nessa viagem que ele aproveita para trazer um pouquinho do local, não só em fotos, mas também objetos feitos por lá, como quadros e até estátuas. Essa aqui veio até com musgos, tudo pensado na imersão do público com o local. Ver os objetos que a gente trouxe nessa pesquisa para enriquecer como objetos de cena que também tiveram uma cadeia produtiva local na Tailândia e na Indonésia, né? A gente trouxe da Indonésia e é muito legal porque são artesãos, a gente visitou as oficinas, são pessoas que fazem à mão esse trabalho e a gente queria realmente valorizar isso. O trabalho deles não para. Além de projetarem a cidade, eles ainda coordenam uma equipe formada por produtores de arte e campo, serralheiros e até costureiras. Aqui chega um ponto da obra que a gente lida e coordena mais de 300 pessoas, entre marceneiros, serralheiros, artesãos, costureiras, porque tem muita coisa de tecido, né? Produtora de arte, produtores de campo. Todo esse trabalho de pesquisa e planejamento resultou nessa cidade cenográfica de 12.000 metros quadrados. Com formas, cores e objetos vindos da Tailândia, este projeto tão realista trouxe vida a um espaço vazio da capital do país. Aqui, cada lugar representa um cantinho da Tailândia e da Indonésia.
O cuidado com os detalhes é tão grande que até a praça de alimentação foi pensada para mostrar um pouquinho dos bairros de Bangkok. A praça da alimentação aqui ela é totalmente inspirada nas vilas tailandesas de 200 anos atrás, que tem alguns bairros em Bangkok que são preservação de patrimônio histórico, que são exatamente isso aqui. Essa cidade cenográfica demorou 2 meses para ser construída e depois de pronta, os cenógrafos continuam o trabalho, mas dessa vez na manutenção do local. Que a gente tem uma preocupação em fazer um aperfeiçoamento constante do serviço, não só do cenário, sabe, mas o cenário atendendo ao serviço também. Então, a gente já fez um mapeamento de melhorias logo no evento, que é o que a gente está fazendo agora também para o ano que vem. Então, é extenso, é uma pré-produção que pede 2 meses de obra, a gente preza muito pela cadeia produtiva da cidade. Apesar de não haver uma faculdade específica para cenógrafo e a profissão não ser regulamentada, a cenografia está muito presente no nosso cotidiano. É possível ver o trabalho em novelas, filmes, teatro, festas e até em shopping. Falta mesmo a regulamentação. Está sendo valorizado aos poucos, como eu falei, é um mercado de nicho, então são poucas pessoas que fazem e muitos projetos a serem feitos. Então, pelo volume, ele é bem remunerado, né? A cenografia, atualmente, ela está permeando toda a nossa realidade do cotidiano, na televisão, no filme, no shopping. Então, a gente lida diariamente com essa demanda. Um trabalho com muitos detalhes, amor e dedicação. É uma realização, né? É o que eu falei, assim, a gente pensa muito e às vezes é um trabalho até solitário, que a gente fica lá fazendo um projeto, pensando se isso poderia dar certo. Então, assim, quando abre o evento, você vê as pessoas vindo e com brilho no olho e tirando foto e a gente fica assim, pô, né, legal, consegui. Por hoje é só, o Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.